Essa Bíblia, você conhece o Deus que a Bíblia revela? Tem gente que fala tão bem de Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, explica tão bem a teologia de Deus. Irmãos, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai falar para os judeus que estavam ali diante dele. Vós examina as Escrituras, cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Jesus falando para os judeus, e olha que eu fiz aqui uma anotação na Bíblia, eu estou com uma Bíblia aqui, NVI, Nova Versão Internacional, eu gostei aqui do comentário dela. Vocês estudam cuidadosamente. Os líderes judeus estudavam as Escrituras nos mínimos pormenores, nos mínimos detalhes, a despeito da reverência pela letra das Escrituras, como em Mateus 5, 19 a 21, e não reconhecia aquele de quem, antes de mais nada, as Escrituras davam testemunho. Ou seja, eles sabiam tanto sobre Deus, mas quando Deus estava diante deles, não reconheceram o Deus que eles estudaram. Conhecia tanto as Escrituras falar sobre Cristo, mas agora o Cristo está diante deles e eles desconheceram, não reconheceram o Cristo que a Bíblia revela. Como pode isso? E eu temo que nos dias atuais tem muita gente assim também. Grandes teólogos, grandes estudiosos, pregadores, que pregam muito bem sobre Deus. Mas será que você conhece quem é o Deus que você prega? Nós que conhecemos a Bíblia, você que lê tanto, conhece tanto, glória a Deus por isso, prega tão bem, você conhece o Cristo que a Bíblia revela? Você conhece o autor da Bíblia? Eu estava vendo, meus irmãos, Deus vai falar assim para o seu povo: vós errais, ou seja, o meu povo erra por falta de conhecimento. Mateus também, a Bíblia vai dizer assim: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ok. Eu perguntava para Deus: ok, maravilha, o seu povo errava então por falta de conhecimento. Mas nos dias atuais, tem tantos homens, tantas mulheres de Deus, tantos homens que conhecem tão bem as Escrituras, prega tão bem. E por que hoje, nos dias atuais, o povo conhecendo tanto sobre o Senhor, por que erra tanto? Por que cada dia mais o número de escândalo aumenta, de uma forma assustadora? Por que a quantidade de adúltero, ladrões, se aumenta cada dia mais? No final da história, conhece muito sobre Deus. Sabe o que Deus falou no meu coração? É que muitos conhecem a Bíblia, mas não conhecem o autor da Bíblia. Muitos conhecem sobre a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus que a Bíblia revela. Em outras palavras, conhece a letra, conhece sobre Deus, mas não tem comunhão com Deus, não conhece Deus, não tem intimidade com Deus. Então uma coisa é saber sobre Deus, outra coisa é conhecer quem é Deus. Uma coisa é falar da presença de Deus, outra coisa é ter a presença de Deus. Uma coisa é dar um estudo sobre o Espírito Santo, outra coisa é ter o Espírito Santo. Uma coisa é um farmacêutico, por exemplo, um médico, ele pode te explicar bem sobre um remédio que é bom para curar a sua dor, sem nunca ele ter tomado aquele remédio. Pelos estudos, pelo conhecimento, ele pode te dar receita de um remédio que ele nunca tomou e falar para você que é bom. E você tomar e de fato perceber que é bom. Assim também, tem muita gente nos dias atuais falando sobre Deus. Pessoas sendo beneficiadas por Deus pela mensagem que muitos pregam, mas muitos pregadores que falam tão bem de Deus não conhecem de fato quem é Deus. Então um desafio para nós mesmos, para partir de hoje, nós preocupar mais
em estudar sobre Deus? Sim, mas muito mais conhecer quem é o Deus que nós tanto sabemos. Como conhecer quem é o Deus que a Bíblia revela? Olha, meus irmãos, através de uma vida de oração, consagração, devoção a Deus. Não tem como nós falar aos homens sobre Deus sem antes ter tido um particular com Deus. Não tem como nós ficar de pé diante dos homens, diante de uma plateia, sem antes ter ficado de joelho aos pés do Senhor. Eu gosto de ler as biografias dos homens importantes que marcaram gerações, porque não dizer nossos pais na fé, antes deles pregar sobre Deus, eles passavam a madrugada de oração, falando com Deus. Antes deles pregar um sermão, muitos deles oravam 3 dias de oração, outros oravam 2 horas antes da pregação. Porque para falar de Deus para os homens é preciso primeiro estar com Deus. Vamos orar, jejuar, passar mais tempo com Deus, com uma vida de oração e uma vida de devoção, para nós conhecer quem é o Deus que a Bíblia revela.